Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem configurar o LoRa da melhor forma possível, tá? Se você não sabe o que é LoRa, se você não sabe o que é essa tela, sem problemas nenhum, pra você poder acessar essa parte de LoRas aqui que a gente tem, tá? Vocês vão em Workflow, Browse Templates, e aqui a gente vai ter a nossa opção de LoRa, seguindo a nossa sequência de vídeos que a gente tá fazendo. Então hoje a gente vai trabalhar com LoRas. Pessoal, mostrando aqui no site do Civitai, eu vou deixar o link na descrição aí. Aqui a gente tem a parte do checkpoint, tá bom? Que a gente vai estar utilizando. Um checkpoint bem interessante se você gosta de anime e afins aí. E aqui a gente tem um dos LoRas, tá bom? Eu vou mostrar também pra vocês já como que você pode filtrar aqui dentro do Civitai pra pesquisar apenas os LoRas, você conseguir achar os específicos que você quer. Mas antes, eu quero te mostrar algumas coisas, tá bom? Que é bem importante. Baixamos um checkpoint, vamos nas recomendações de uso, tá bom? Vocês podem traduzir a página aqui, mas não é interessante. Pegue em inglês mesmo. Por quê? Porque ele vai te mostrar as configurações que é interessante. Não que você precise utilizar, mas é interessante você colocar, beleza? Se caso o teu começar a dar muita bizarrice, né? Vocês podem colocar essas configurações que é certeza que vai dar certo, beleza? Então o que ele tá dizendo pra gente aqui? Tem outros logs que ele vai atualizando, mas aqui tem o Euler que a gente pode estar utilizando, 3 de CFG, 3 a 6 de CFG, 28 steps, mas como eu disse, não é uma regra, beleza? É o recomendável que ele usa, beleza? Então aqui a gente vai abaixar, clicando aqui em download, vocês vão baixar o arquivo checkpoint. A gente já vai mostrar onde que você vai colocar esse arquivo. Aqui no arquivo de LoRa vai seguir o mesmo padrão, tá bom? Então vocês podem ver que ele é um LoRa, ele vai estar utilizando uma outra base de modelo, não tem problema, que a gente está utilizando o Stable Diffusion e vai servir para o que a gente precisa fazer. Vocês podem vir na parte de download aqui e baixar ele. Porém, a gente também tem aqui umas recomendações, beleza? Então ele fala aqui, ó, até o tamanho aqui ele tá recomendando. Mas como eu vou mostrar para vocês, eu não vou estar utilizando isso aqui, porque é uma coisa que eu sempre falo, isso aqui é sempre o recomendável, e não é a regra, entendeu? Porque se fosse a regra, basicamente a gente teria quase imagens todas iguais, entendeu? Então acho que a parte mais interessante do ConfUI é a personalização. Então aqui vocês têm recomendações, caso suas imagens estejam saindo muito quebradas, pode utilizar isso aqui que é GG Easy, beleza? Então aqui a gente baixa o nosso arquivo LoRa. Vamos para a parte agora como que você pode pesquisar os LoRas e ter o filtro que você quiser ali dentro. Pessoal, agora aqui na página vocês podem clicar em modelos, tá bom? Vocês podem configurar também aqui em cima para aparecer conteúdo mais 18, etc, tá bom? Mas cuidado, tá bom? Cuidado porque é absurdo o que tem aqui, beleza? É muita coisa, não vou mostrar porque eu posso ser implodido do YouTube, mas vamos para a parte de filtros, tá? Que é bem interessante. Então aqui vocês têm o período que vocês podem estar filtrando, por dia, por semana, por mês, por ano, todo tempo, tá bom? Aqui vocês não precisam selecionar nada, beleza? Isso aqui não precisa, isso aqui é Early Access, às vezes o cara acabou de lançar, só se você estiver procurando algo específico, beleza? Aqui a gente vai selecionar tipos de modelo, LoRa, beleza? Então aqui a gente tem checkpoint, a gente tem LoRa, tem ControlNet, várias coisas aqui, beleza? Vocês podem selecionar o modelo base do Stable Diffusion 1.5, só que, cara, eu gosto de pesquisar vários, entendeu? Então, por exemplo, tem esse Nige Semi-Realismo aqui. A gente pode abrir ele, vocês podem ver que, ó, ele tem várias opções legais, cara. Bem interessante isso daqui, ó. Então, aqui ele tá usando outro, entendeu? Mas pode ser utilizado dentro ali do nosso ConfUI com Stable Diffusion, beleza? Aqui dentro da aba de pesquisa de LoRa, vocês podem, cara, é um mar de infinidades. E aqui vocês podem selecionar os com maiores likes, os com maiores downloads, enfim, tem várias opções aqui que você pode estar selecionando, beleza? Então aqui é onde que você vai explorar bastante e ficar brincando. Só toma cuidado com o conteúdo Not Safe for Work aí, que aqui tem de bastante, tá bom? Aqui tem muito. E pessoal, mostrando dentro das nossas pastas aqui. Aqui eu estou dentro da minha pasta do ConfUI, beleza? Como eu havia mostrado para vocês nos vídeos anteriores da nossa instalação. Dentro dessa pasta, a gente vai na pasta Models. Dentro dessa pasta tem todos os modelos inimagináveis do ConfUI. Então a gente vai na parte de LoRas, beleza? Aqui tem os LoRas que eu já tenho. E basicamente vocês vão copiar ou dar um Ctrl X no arquivo de vocês para recortar e colar aqui dentro, beleza? Então vocês baixaram provavelmente nos downloads ali, vão jogar aqui dentro no LoRa. Ele funciona basicamente igual o checkpoint que eu havia mostrado no passado, beleza? Então você só copia um arquivo aqui dentro, reinicia o ConfUI e GG, já está funcionando. Agora chega de enrolação e bora fazer essas imagens com LoRa. O que é basicamente o LoRa? Vamos criar uma imagem aqui e eu já vou contextualizar para vocês. Aqui, pessoal, eu criei uma imagem bem simples, tá? Peguei um prompt ali que eu já tinha, um prompt negativo também, e ele gerou essa imagem pra gente, tá? Aqui tá desabilitado, beleza? É Ctrl B
vocês apertam Ctrl B, ele ativa e desativa, tá bom? Essa parte aqui que aparece, vocês podem excluir, tá? Pode apertar Delete, ou vocês podem só vir na caixinha aqui e excluir, beleza? Aqui, como os outros, você pode trocar de cor, pode mexer pros lados aqui, pode travar se você quiser, enfim. Essa parte de personalização já é padrão. Falando sobre o Lora. O Lora, ele é basicamente instruções para um certo estilo. Anime, realismo, só que num determinado nicho, entendeu? Que você quer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que eu criei com um checkpoint que eu já tenho aqui, beleza? Eu vou ativar apenas um Lora, tá? Eu vou carregar um dos Loras que eu tenho aqui, então eu vou pegar esse estilo Niji, seria um estilo mais anime, né? E eu vou tentar rodar de novo e ver que resultado que ele vai me dar. Eu vou até deixar salvo essa parte aqui para vocês verem a diferença que dá, tá bom? Aqui, pessoal, mostrando, vocês podem ver que tem algumas diferenças, tá? Ela ficou com alguns detalhes, parecendo até um robô aqui, na verdade, mas esse é um dos Loras que pode ser utilizado. A gente também tem outros aqui, por exemplo, um pixel art. A gente pode brincar com isso também. Eu vou gerar outra aqui para vocês verem da imagem original para a imagem pixel art o que a gente pode transformar, tá? E aqui, como vocês podem ver, ele transformou em pixel art. Obviamente, não vai ser uma pixel art literalmente que as pessoas fazem, mas fica numa qualidade bem legal. Dependendo da arte que você for fazer, o trabalho que você for fazer, eu acredito que é uma boa inspiração que você consegue tirar daqui. Ou utilizar certas imagens que a gente tem aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar dois tipos de Loras, tá bom? Vocês escolhem o teu checkpoint aqui, então isso aqui fica da escolha de vocês. Dependendo do checkpoint, ele pode dar algumas variações bizarras, porque algumas instruções são para determinados estilos de checkpoints, entendeu? Então você vai fazendo esse teste e você vai vendo, tá bom? Então se você misturar realismo com anime, às vezes vai sair alguma coisa bem errada, entendeu? Mas, por exemplo, eu vou pegar o Lora aqui, esse daqui, e eu vou pegar um estilo Niji, por exemplo, que seria um estilo anime. E eu vou gerar com o mesmo prompt, então essa é a imagem original sem Lora, sem nada, e essa daqui é o que gerou pra gente, tá? Basicamente, o que eu fiz? Eu misturei o estilo Niji, ele é o estilo anime que a gente tem dentro ali, que ele faz parte desse checkpoint, tá? Então, como eu tinha mostrado no Civitai, lá tem várias instruções e às vezes tem Lora que o pessoal treina para determinar checkpoint, tá? Então você encontra muita coisa lá. Então aqui, ó, vocês podem ver o resultado, tá bom? E se eu quiser, eu posso pegar agora e, por exemplo, eu quero manter esse Lora aqui, só que eu quero transformar em pixel art, por exemplo, aquela imagem. Então eu posso clicar em rodar e voilá! A gente tem a nossa imagem pixel art. Beleza? Se vocês quiserem manter a mesma imagem, vocês podem trocar aqui para fixado, tá? Daí ele não vai gerar uma nova imagem, uma nova seed, beleza? Mas aqui vocês podem ver que o resultado fica muito bom. Ele não fica com imperfeições, pode ser bem pequeno se você for um cara que é muito detalhista aqui, ó. Pode ver que os pixels não é realmente pixels, tá? É apenas um efeito que ele faz. Mas igual eu falei, possa servir de inspiração para muita gente, tá? Mas eu acredito que tá fazendo um bom trabalho com esses tipos de imagem aqui. Obviamente, não só pixel art, né? Eu acho que vai muito mais além disso. Agora entrando na parte de Strafe Model e Strafe Clip, basicamente o Strafe Model, ele é o peso sobre o modelo, tá? Então é o peso sobre o modelo que você está utilizando aqui. E o Strafe Clip é o peso sobre os prompts, entendeu? Se você quer que ele seja 100% preciso aqui, se você quer que ele não, eu quero que a parte do prompt ele perca um pouco, né? Você vai controlando. Só que igual eu falei, isso aqui nunca é uma regra. O que eu utilizo aqui nunca vai ser uma regra. O que as pessoas utilizam nunca é uma regra também. Você vai testando. Então, testei com 1, ficou desse jeito. Vou testar com 0.5. Pô, ficou meio merda, por exemplo. Aí vocês trocam, entendeu? Então isso aqui é bem personalizável, tá? Eu costumo dizer bastante que toda essa parte, como essas partes, nunca é uma regra, tá? Existem bons para certos checkpoints, existem ruins, mas eu acredito que sempre é interessante o cara descobrir o equilíbrio perfeito. Até porque, conforme a gente vai avançando, vai ficando mais complexo. Então é interessante que vocês tenham essa percepção desses itens, tá? Vocês podem trabalhar com mais louras aqui, vocês podem adicionar. Eu vou trazer em outro vídeo, porque acaba ficando bem mais complexo e muito mais pesado o vídeo, mas o essencial vai estar aqui, tá? Então, basicamente, vocês podem ir colocando seus modelos aqui. Uma dica também, pessoal, se caso o teu checkpoint, louras e etc não aparecerem aqui, vocês podem simplesmente clicar aqui na Library, que é apertando o M, né? Vocês podem ativar e desativar, e vai ter louras. E aqui dentro você pode simplesmente arrastar, que ele seleciona ali pra você. Então isso aqui é uma dica que eu sei que muita gente às vezes não encontra aqui, entendeu? Você pode literalmente arrastar. Isso serve para checkpoints, para uma infinidade de modelos que a
gente tem aqui. Basicamente, o sistema de louras funciona dessa maneira, tá bom? Vocês podem ir colocando aqui, personalizando o teu prompt da maneira que vocês quiserem. Vocês podem deixar salvo aqui também a outra dica que eu gosto sempre de falar. Então, vocês vão em Workflow, vocês salvam como. Ele vai salvar o teu JSON pro Loura, tá bom? Vocês podem ter sempre o modelinho pronto aqui para vocês trabalharem. E aqui a gente também tem outro tipo de imagem, tá? Utilizei um outro Loura que eu tenho aqui, então saiu totalmente bizarro, parece até o sorriso lá do personagem do Solo Leveling, mas vocês podem ver, cara, que ficou bem mais denso, né, do que a gente tinha antes, sem loura, sem nada, e pro que a gente tem de louras, combinando louras, né, e utilizei 0.5, enfim, são configurações e configurações, cara, isso que eu adoro dentro do ConfUI, que você tem um quadrilhão de opções ali que você pode ir testando e brincando e praticamente não ficar de saco cheio, sabe? Então, são resultados como esses que vocês podem acabar conseguindo, beleza? E eu gerei uma outra imagem, tá? Então, de uma guria aqui num trem, praticamente ela tá soltando um pouco de fumacinha pela boca. Então, basicamente o que eu quero mostrar aqui, que você consegue fazer inúmeras imagens, tá? Então aqui eu fiz uma outra imagem que a gente vai brincar com ela também. Então aqui, ó, selecionando um Loura, eu vou escolher o do Pixel Art também, uma imagem totalmente diferente do que aquelas que eu tava fazendo, que às vezes é até mais fácil, na verdade, né? Porque como é um personagem, ele só pegar o personagem e fazer em pixel art, às vezes acaba sendo um pouco mais fácil. Agora, tipo, a gente tem um cenário, a gente tem ela sentada, tem celular, vários itens, né? Então vamos gerar e vamos ver o resultado que ele nos traz, né? Como vocês podem ver, ele gerou uma outra imagem, né? Só que, ó, vocês podem ver que o pixelado não ficou tão interessante. Acho que a parte do headset, a parte do celular, na verdade, ficou extremamente pixelado, né? Então eu acredito que para personagens ficaria melhor. Só que, obviamente, tudo isso vai de configurações que a gente pode fazer aqui, entendeu? Só que o que eu quero mostrar para vocês é como que você consegue escolher a melhor forma, sabe? Identificando, por exemplo, não só no prompt negativo, no prompt positivo, na parte dos loras, entendeu? É legal vocês terem esse pensamento, porque conforme for ficando complexo, né, a parte do workflow aqui, é interessante ter essa visão para poder identificar. Daí você vai conseguindo, cara, não, eu tenho que mudar esse checkpoint, não, eu tenho que mudar esse loura, não, eu tenho que adicionar um outro loura aqui que vai talvez corrigir essa parte, entendeu? Então, isso que eu acho interessante a visão que tem que ter. E gerei uma última imagem aqui pra gente finalizar. Eu vou trazer mais coisas sobre o Loura. O Loura é praticamente um mar infinito de opções que você pode trazer. E eu quero pelo menos trazer uma vez por semana alguns Louras que eu utilizo e o que eu recomendo pra galera, tá bom? Esse aqui é um dos Louras que eu gosto bastante. Ele consegue ter uma fidelidade muito boa e você consegue fazer imagens bem interessantes. Tirando essa fumaça que saiu toda cagada, né? Mas isso aqui a gente consegue consertar tranquilamente. Mas essa foi só a primeira imagem que eu gerei. Sem configurar nada, tá bom, pessoal? Tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui é literalmente trocando loura, entendeu? E gerando. É assim que eu gosto de fazer. Ah, não gostei do jeito que ficou. Aí eu começo a mexer. Só que eu gosto de mostrar pra vocês que eu não estou fazendo, vou fazer de um jeito aqui que todas as minhas imagens saiam perfeitas. Não. Eu gosto de mostrar que quando ela sair cagada, falo, ó, saiu cagada. Mas, ó, vocês podem identificar fazendo aqui, ou no prompt, ou no loura, entendeu? Eu gosto de mostrar isso. Eu sinto que em alguns vídeos o pessoal acaba não mostrando esse tipo de coisa. Parece que literalmente todas as imagens que você vai gerar no ConfUI são mega perfeitas e nunca vai ter um erro, entendeu? Sendo que não. Tu vai errar bastante. Provavelmente vai ser umas imagens bem quebradas. Mas isso é bom, porque daí você vai aprendendo e você vai conseguindo nivelar bastante isso, cara. Uma coisa que vocês podem fazer também, e essa é uma dica bem interessante, é usar certas palavras do estilo que vocês estiverem utilizando, entendeu? Então, por exemplo, eu estou utilizando um loura de anime ou um loura de pixel art. Se você utilizar os trigger words, que eu já tinha até mostrado ali, vocês conseguem ter uma precisão na imagem muito melhor, tá bom? E você pode até configurar isso no GPT para ele gerar para você. Mas o prompt também é bem essencial nessa questão. E basicamente o que eu gosto bastante no Loura é que a gente consegue personalizar ainda mais nossas imagens, deixando ela muito mais densa, muito mais característica também, sem ter um peso tão gigante no desempenho, sabe? Eu gosto bastante disso. Eu acredito que para quem ainda mais é da área de artes ou coisa do tipo, consegue brincar bastante com isso aqui, consegue criar vários tipos de coisas. É interessante que todos os Louras que vocês baixem, como eu tinha mostrado ali no passado, coloquem o nome dele para quando vocês puderem
ir mexendo aqui, vocês saibam o que é cada um, tá? Porque eu não vou mentir, até eu me perco às vezes do que tem de estilos aqui, né? Conforme você vai trabalhando. E pro vídeo de hoje é isso. Quero trazer mais tipos de loura, trazer uma vez por semana ali os top que eu mais utilizo, que a galera também acaba utilizando aí, pra você poder melhorar nas suas criações. Eu vou trazer uma sequência de vídeos de todos os tutoriais que a gente tem dentro aqui do ConfUI, todos os templates, né? Que eu sei que tem muita gente que fica na dúvida, então basicamente eu vou trazer todo o conteúdo que tem aqui dentro, beleza? Eu vou fazer essa playlist ali e também, finalizando pelo menos boa parte, eu quero trazer workflows, tá? Eu tenho bastante workflow aqui que eu crio, que eu personalizo, e às vezes até consigo comercializar ali com algumas pessoas que ajudam bastante na criação, né? Então, se você tem algum tipo de criação específica que você quer fazer, algum modelo, etc., a gente consegue estar criando e eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, como você pode criar do zero. Então, uma tela literalmente em branco e a gente consegue ir criando ali certos workflows, entendeu? Para determinada coisa que você quer fazer. E me diz aí, que tipo de louras vocês vão utilizar? Vão fazer anime? Vão fazer not safe for work? Vão fazer aquela IA do job? O que vocês vão fazer, né? E me diga também se gostou do vídeo, algum feedback positivo. Eu tô sempre acompanhando aí. Se você tem dúvidas, principalmente, eu sei que às vezes é um negócio um pouco complicado, entre aspas, né? Eu acredito que conforme a gente vai utilizando e fazendo, a gente vai ficando mais perito nessa parte, né? E é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve e até mais.